Maxwell, tudo bem, meu caro? Como é que tá, meu amigo? Tudo direitinho? Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu vou te falar, é uma honra, porque da terra que tem Gil, Gilberto, Caetano, Gal, Rui Barbosa, enfim, Castro Alves, todos esses expoentes aí, só podia ter o melhor administrador do planeta, né? Então, Que é isso, é cara? isso aí. Que é isso? Você não é um superintendente, você é um hiperintendente, entendeu? Que é isso? Eu que agradeço. Fiquei muito honrado em receber o convite para participar dessa live com você. Desde quando nós nos conhecemos lá no processo eleitoral, Bacana. tivemos uma boa experiência no trato, na relação e de operacionalização daquele momento que não é fácil. Sim, E sim. você foi muito parceiro no sentido de entender a minha posição naquele momento e Claro. colaborar com tudo que estava sendo feito ali. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo Perfeitamente. convite. Olha, nós do CresDF temos orgulho de compor o sistema com pessoas como você. Eu costumo dizer que você já não é mais só do Cresce Bahia, né? Você está aí todo o sistema, como professor, enfim, como administrador. Eu tenho acompanhado as suas lives, recomendo aí o pessoal aqui de Brasília que acompanhe conteúdo de altíssima qualidade, de administração, de gestão. Todos sabem no sistema que o Cresce Bahia dá um exemplo de gestão, de arrecadação eficiente e tal, e boa parte disso, claro, o presidente Samuel tem toda o crédito, mas boa parte, grande parte disso se deve ao seu belo trabalho, viu? Parabéns, a gente fica muito feliz de ter É, alguém no sistema assim como você. obrigado. Nós temos uma equipe aqui na Bahia muito entrosada. Agradecer ao presidente Samuel Prado por todo o apoio que dá para que a gente possa desenvolver o trabalho. Nossa diretoria, vi aí nossa diretora de eventos Consuelo Leal entrando aí na live também. Então nós temos uma equipe aqui muito coesa, muito séria, que permite que a gente possa desenvolver esse trabalho. Porque se não tiver essa parceria, se não tiver esse entendimento em conjunto, a gente não consegue desenvolver nada, não. Então a gente tem uma equipe muito sólida e muito boa. Tanto time operacional quanto time de diretoria é fantástico mesmo. Dá um prazer enorme de estar trabalhando. Já estou superintendente do Cresce Bahia há 10 anos e são 10 anos de muita coisa boa aí. Muito bacana. Eu fico muito feliz. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e realmente é louvável. A gente fica. Estão falando, nosso superintendente é super. Eu digo que ele é hiperintendente. Nossa diretora aí. Bacana, muito bom. Olha, o momento é seu. Eu sou aqui um mero coadjuvante, tá? Eu sei que você tem muito a dizer aos colegas corretores de imóveis aí, tá bom? Beleza. Então, como eu disse antes, é um prazer enorme. Gostaria de agradecer aí também ao presidente Geraldo, e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo também. Tive a oportunidade de acompanhar de alguma forma a evolução de vocês a partir do momento que vocês assumiram. E vocês vêm trabalhando como é que eu chamo? Eu digo o seguinte, trabalhando com a gestão pública com a alma privada. Eu acho que só assim conselhos conseguem chegar a um nível de prestação de serviço satisfatório, porque quando você pensa com a alma privada, você pensa de fato como se aquilo fosse seu. E aí você trata de fato como se fosse seu ou que você se propôs a cuidar. E os conselhos que a gente chega que estão sendo geridos dessa forma, a gente percebe a seriedade dos mínimos detalhes. Claro, o ambiente de conselho, ele traz toda uma outra conotação política, de cobrança, faz parte, vai ter sempre isso no cenário, mas uma gestão sólida, séria, ela consegue mostrar os lados positivos para representar a sociedade e a classe. Então, fico muito feliz de ter recebido o convite de vocês. E aí, algumas pessoas que podem estar aí perguntam assim: sim, Marcel, mas você é superintendente, você é corretor para falar de comportamento de corretor? Não, eu não sou corretor de imóveis. Eu costumo dizer que eu não tenho a coragem dessa vocação. É uma profissão que eu sou apaixonado quando vejo aqueles com brilho no olho, né, e fazendo a sua atividade da corretagem de maneira diferenciada e se dando bem no mercado, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu acho que cada um no seu quadrado, quem sabe mais lá na frente, mas agora não, até pela função que eu exerço,
no CRES, de superintendência. Eu não consigo me enquadrar como corretor e eu mesmo me fiscalizar. Mas quem sabe um dia. Eu vou fazer um adendo nesse ponto. Louvável o seu compromisso ético. Nós fomos um dos primeiros conselhos profissionais a instituir um departamento de compliance, né? Ou seja, de conformidade. Sim, exato. E essa sua postura só demonstra a sua seriedade, o seu compromisso com, enfim, o Cresce Bahia, porque não gera nenhum tipo de conflito de interesse. A gente aqui tem buscado a mesma coisa. Nosso superintendente Thiago está bem em linha do mesmo pensamento que você, também é administrador, tem aprendido muito com você. E a gente diz que esse conflito não deve existir. Você, embora não seja corretor, você conhece o corretor de tanto tratar com o corretor, de tanto tratar com demandas de corretor, né? São 10 anos... São 10 anos atendendo e vivendo o mercado imobiliário, mas, assim, eu posso dizer até que mais. E aí, me apresentando, eu sou gestor, professor e palestrante. Eu gosto sempre de me apresentar aqui. São as 3 áreas onde eu me apresento e digo assim, olha, eu posso entregar aquilo que eu vendo no rótulo. Eu desenvolvo minha competência nessas 3 áreas durante 20 anos profissionais, que são 16 anos de carreira como gestor, atuando na área de gestão de pessoas e processos. E como professor são 12 anos e palestrante profissional, ou seja, a partir do momento que as pessoas começaram a me pagar para subir no palco e fazer aquilo que eu fazia de graça e hoje ainda continuo fazendo se me convidar, são 7 anos. Então, eu sou gestor com gestão na veia, sou um professor viciado em sala de aula e desse vício eu quero morrer de cirrose, dessa cachaçinha aí. E sou um palestrante empolgado. E a minha função nisso tudo, quando me convidam para conversar, para refletir, não para ensinar, eu digo sempre que a gente reflete, é sempre o foco do comportamento humano nas organizações, que é o que eu estudo, é o que eu dou aula na pós-graduação, é o que eu gosto, é o que me dá tesão de fazer. Então, eu conheci a classe dos corretores de imóveis lá em 2008, quando eu fui chamado para dar aula em uma faculdade no curso de gestão e negócios imobiliários. Eu não sabia nada do mercado imobiliário. Só que a matéria a qual eu ia lecionar era gestão empresarial de pessoas e sistema da informação. E aí eu fui, aceitei o convite, tive contato com os atores hoje que são diretores e presidentes do conselho. Foram meus alunos, né? E, na verdade, eu que aprendi muito com o presidente, nossa diretora Conselho Léo foi minha aluna, Nilson Araújo foi meu aluno, e outros diretores. Acho que do grupo de conselheiros, acho que a metade eu tive o prazer de ser, naquele momento, professor em sala de aula, quando eles estavam fazendo o curso de gestão de negócio imobiliário. E aí comecei a conhecer essa classe e essa profissão, qual eu digo, eu sou realmente apaixonado e trabalho com o maior prazer e tesão para que tudo dê certo no desenvolvimento da atividade deles. Então, tá aí a explicação, mas, Diego, é o seguinte, eu poderia estar falando, eu poderia vir realizar essa live com vocês para falar com qualquer profissional, qualquer área profissional, porque nós vamos falar de comportamento. Porém, o corretor de imóveis, ele tem uma ligação mais forte com esse componente chamado comportamento profissional do que muitas outras atividades. Por quê? Porque a principal ferramenta de trabalho de um corretor de imóveis é comportamento. É o comportamento, primeiro de tudo. Mas já começa com um problema na formação. Na formação tem lá, curso técnico de corretor de imóveis, ou seja, se ensina a técnica e se peca no comportamento. Então, quando os corretores conversam comigo, já pude rodar o Brasil realizando palestras aí, muitas delas para corretores. E quando a gente fala assim, comportamento. Por que o corretor tem que prestar atenção em comportamento? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que eu costumo dizer que é um momento caótico. É um momento diferente no mercado de trabalho, na sociedade, em todas as áreas de atuação humana. E no momento profissional é caótico. Saiu de competitivo para um momento caótico. Ou seja, e todo mundo fala, vamos fazer uma palestra sobre pós-pandemia, no período de pandemia, do novo normal. E eu cheguei à conclusão que essa questão de o comportamento pós isso, pós aquilo, ela só reflete o quanto nós estávamos desatentos a coisas que já poderiam ter sido colocadas em práticas e não era colocado em prática por alguns, porque estavam acostumados com o processo normal, sem colocar a criatividade para funcionar,
sem pensar em outras possibilidades de incrementar o seu trabalho, ou seja, sem mudar comportamento cognitivo e de aplicação técnica. E aí, muitos profissionais e muitos corretores que estão no mercado agora, nesse processo louco que nós estamos vivendo, nesse liquidificador, eles estão surfando uma onda com uma prancha maior. Eles só fizeram o seguinte: olha, eu já surfava essa onda quando o mar ele era menos revolto, eu surfava com uma prancha mais tranquila. Eu só tenho agora que mudar, eu tenho que reinstalar novos softwares dentro do meu aplicativo chamado Capricho Profissional, mudar a minha prancha e seguir em uma onda maior. Esses profissionais, eles estão sentindo o impacto, mas estão se adaptando, estão conseguindo sobreviver e se adaptar, criar novas possibilidades e aprendendo muito com esse momento. O que é que acontece com outros corretores de imóveis? Eles estão loucos, estão preocupadíssimos porque eles não deram atenção no momento que a gente chama pré-pandemia de situações que já poderiam ser implementadas dentro do seu comportamento profissional, como, por exemplo, ambiente digital, né? Novas formas de relacionamento e de comunicação, outras posturas que estão sendo solicitadas. E o que é que acontece? Agora eles estão tendo que recuperar isso tudo dentro desse liquidificador caótico de mercado, em uma agitação e um frenesi muito grande, que vem questões até comportamentais, de ansiedade, inteligência emocional, o que estes profissionais não nutriam antes, como eu chamo, na marola, né? Dentro do ambiente competitivo. E agora veio o terremoto, ele não consegue se adaptar a uma outra prancha, ele não consegue surfar a onda e aprender com isso. E aí... Este processo que nós estamos fazendo aqui, de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, troca de informação através de live, é um grande exemplo disso. Sim. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade, porque estava lá disponível. Eu tenho certeza que o Cresce DS, o Cresce Bahia, eles não vão deixar de fazer lives como essa no período pós-peste chinesa, como diz o meu amigo. Não vamos, sabe por quê? Porque dá certo. Não vai ser toda semana, duas, como a Bahia faz, mas pelo menos uma vez na semana, nós vimos que deu certo e dá certo. E aí eu faço um paralelo com a sua vida como advogado e corretor, a minha como professor, como gestor, quantas coisas estou experimentando agora. Estou experimentando, sabendo experimentar, sem desespero. Por quê? Porque o meu comportamento e minha cabeça, como a de muitos corretores e muitos profissionais em todas as áreas, foi de sempre prestar atenção neste processo. Prestar atenção na inovação, estar contemporâneo. Um profissional contemporaneizado. Mário Sérgio Cortella diz, eu vou abrir o espaço para você, porque eu sou uma metralhadora. Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: nesse processo agora, eu acho fantástico, você só tem duas opções. O corretor de imóveis, ele só tem duas opções. E aí é refletir comportamento, é refletir como nós traduzimos as informações que chegam até a gente, processamos e transformamos isso em resultado. Ponto, é isso aí. É isso. Então, o profissional diferente é aquele que consegue fazer isso. Então, o que é que ele diz? Só temos duas opções, Diego. Ficar com medo ou ficar em pânico, porque nós todos já estamos contaminados pelo vírus. Todo mundo, de alguma forma, está contaminado. Alguns infectados, outros, infelizmente, morreram, outros estão em uma situação complicada e outros, mas todos, o mundo está contaminado de alguma forma pelo vírus, compreende? Então, sim, no momento desse, nós só temos duas opções: ficar com medo ou ficar em pânico. A escolha tem que ser medo, porque medo é um componente natural do ser humano, é um componente ancestral que nos leva a duas vertentes: ou fuga ou luta. Verdade. Nesse processo, aquele que encarou o medo e disse assim, estou com medo disso tudo, não sei como é que eu vou lidar com isso profissionalmente, ele foge. Enquanto ele tem a opção de escolher a luta. E o que é a luta? A luta é entender qual comportamento eu devo ter neste momento. Eu tenho que repensar as minhas competências, eu tenho que repensar as minhas habilidades para que eu possa me refazer, reaprender. E o pânico, ele paralisa. O pânico, ele é aquele profissional que ele vai reclamar de tudo e ele não consegue reclamar dele, que é o principal ator no processo. Ele não consegue fazer uma introspecção profissional,
até de observação de outros, porque no mercado, em todas as áreas, não está fácil para ninguém. Mas em todas as áreas tem aqueles que estão se dando bem neste momento. Sem dúvida. Tá certo? Então eu preciso pensar sobre essa ótica, sobre esse aspecto. Por isso, corretor de imóveis, a principal ferramenta que você utiliza, quando abre aquela bolsinha conceitual que você olha, tem lá, eu tenho habilidade em fazer contratos, tenho habilidade em negociação, você puxa aquele componente, aquela competência chamada comportamento. Ele é que deve estar do seu lado todos os dias desenvolvendo a sua atividade. E aí, Maxwell, muito bom a sua fala, porque assim, ao longo de muitos anos, eu uso essa frase sempre nas solenidades de compromisso público, de entrega de carteiras, de credenciais. Por muitos anos eu acreditava que eu vendia produtos, que eu vendia um apartamento, uma casa, um lote, uma fazenda, uma loja, um prédio. Mas, essencialmente, quem presta serviço vende relacionamento. Nós nos vendemos. Perfeito. E o corretor de imóveis, antes de entender de qualquer outra coisa, ele precisa entender de gente. Porque a gente supre necessidades de pessoas que choram, que têm sonhos, que têm frustrações, que têm raiva, e que a gente precisa desenvolver bem essa inteligência humana, né? Enfim, esse quociente de inteligência emocional, para que possamos suprir as necessidades das pessoas. Esses dias eu passei por uma coisa bem interessante, né? Eu estava negociando um imóvel com um descendente de oriental. E aí eu trabalho numa micro-região com alguns terrenos e etc. E aí o terreno, o número era 44. O cara adorou o terreno, mas quando eu falei o número, ele falou, não compro. Por quê? O oriental, o chinês, ele tem um problema com o 4. Bom, se ele não me conta isso, e eu realmente sabia que tinha algo, mas não sabia que era o 4, porque a pronúncia na China é semelhante à morte, eu ia ficar insistindo. Cara, você gostou, por que você não comprou? Mas é porque o profissional que não se permite ouvir não compreende as necessidades e as limitações do seu cliente. Então, se eu ficasse insistindo naquele imóvel e não permitisse que ele falasse as razões pelas quais ele não comprou, talvez eu não fizesse negócio sob hipótese alguma. Fantástico. Então, o essencial é que entendamos as necessidades. E aí, assim, eu aprendi ao longo desses anos como corretor de imóveis e agora lidando, né, aqui diariamente com profissionais, com as demandas agora, né, de gestão também, do outro lado da moeda, eu aprendi que o essencial ao invés de procurarmos fazer um negócio da vida, devemos buscar fazer uma vida de negócios. E aí, construindo relacionamentos, a gente vai performando e adotando comportamentos que atendam necessidade de pessoas. E não vender produtos. Porque vender é qualquer coisa, né? Então é isso. Sua fala casa com essa minha visão. Casa perfeitamente. E o profissional hoje, ele precisa entender muito bem disso, como eu digo, na essência. Entender a essência daquilo que você faz é muito mais do que entender o processo técnico. Então, nós temos profissionais hoje muito gabaritados no comportamento, no componente técnico. E o componente comportamental, ele é que faz a diferença. Quando você diz assim, o corretor de imóveis colocaram aí, vende sonhos, beleza, vamos expandir mais isso. O que é sonhar? Que diz assim, o corretor de imóveis vende sonho. Beleza, é isso mesmo, mas vamos entender a força disso. O que é sonhar? Sonhar, ele vem da cabeça de alguém que imagina algo e prospecta aquilo para uma realização futura. Então, tudo que a gente cria na cabeça, nós criamos, tudo que a gente quer criar e o que está na cabeça do cliente, o sonho dele, ele está querendo materializar. Então, você é o componente-chave da relação entre aquele sonho que é o imaginário, e se torna imaginação quando eu coloco em ação e troco com você. Eu digo, Diego, eu quero isso, eu sonho com isso, eu sonho em ter minha casa, eu sonho em ter o meu imóvel. E você pega, de posse daquele sonho, tem uma responsabilidade muito grande de colocar aquilo em prática. E aí a gestão de relacionamentos, o componente na postura comportamental, gestão de relacionamentos, como você bem disse, eu costumo até dizer, o corretor de imóveis, ele é, antes de tudo, um gestor de relacionamentos. Ele entra com uma força fantástica. E ele precisa entender
que ele, como você disse, não vende produto. O foco não tem que ser no produto, o foco tem que ser no cliente. O que é que eu vejo muitos profissionais, principalmente da área de vendas, fazendo? E de vendas gerais. O professor vende, o palestrante vende, todos vendem. E o que é que eles focam muito, muitas vezes? Foca no produto. Você tem que focar no cliente. O que é que o cliente precisa? Quais são seus desejos, seus anseios, as suas necessidades, quais são as suas convicções, como você trouxe aí, as suas crenças. Então, quando eu foco, porque o produto, eu sou técnico, o produto é básico eu saber, eu tenho que saber. Se eu escolhi, o produto é a questão técnica, a questão mais palpável. A questão observar comportamento e gerir essa questão do foco no cliente é onde está o pulo do gato. Então, o que é que o cliente espera? Eu não posso chegar para comprar um apartamento, eu já vi histórias e já vi isso muito, o corretor dizer assim, olha, vou abrir a porta do apartamento e ele apresentar aqui a sala, aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, o cliente já sabe disso. Ele já sabe, né? Ele já sabe muito, pode entender que 80%, 85% ou 90% do que um cliente precisa, ele já sabe, os 10% é a diferença daquele que tem uma placa aqui dizendo eu sou a pessoa ideal para o que você precisa. Né? No caso aí, o corretor de imóveis, o professor Wendel está aí presente. Então, essa é a diferença que vai do corretor, do profissional atraente, que eu costumo dizer, o quanto você é um corretor atraente, o quanto você atrai com a disponibilidade da sua competência, você atrai o mercado ao seu redor, o quanto você é atraente nesse sentido. Né? A outra coisa que eu costumo dizer, Diego, é o seguinte, o foco não é no produto e sim no cliente. Então já entendemos, o foco é nas necessidades do cliente. Eu dou um exemplo bem interessante em relação a isso. Eu posso ter a mesma conta em qualquer banco brasileiro, né, de qualquer milionário. Eu posso ter. Por quê? Porque o foco é no cliente. Na hora que eu abro o site é o mesmo, vai mudar na hora que eu coloco minha conta e minha senha. Ele personaliza de acordo com a minha necessidade, com as minhas condições. E o cara vai entrar do mesmo jeito que eu e vai ter, o nome disso é foco no cliente. As empresas hoje de celular estão voltando a fazer celular com botão desse tamanho enorme. Foco no cliente, porque existe um público que não gosta do touchscreen e esse público precisa desse novo tipo de aparelho. Então, foco no cliente é entender quais são as necessidades. E às vezes, entender as necessidades passa por uma questão de subjetividade, que aí vem um outro componente, que é a intuição comportamental que o profissional tem que ter. Intuição comportamental não é nada de outro mundo. Intuição é o quanto você tem de repertório, o quanto você tem de experiência, o quanto você se envolve com aquilo que você faz, e no momento que a problemática acontece, como foi o caso da sua, veio uma sabedoria, uma intuição, que é a inteligência do inconsciente, e lhe deu condições de dar outras tratativas ao momento. Você, com certeza, deve ter encontrado uma saída. Um corretor despreparado, um corretor que não tenha seu componente no seu comportamento profissional bem tratado, bem elaborado, ele iria incorrer no erro de fazer com que aquele cliente japonês comprasse a casa 44, porque na cabeça dele, aquele era o produto ideal. E aí existem essas crenças, que nós chamamos de crenças limitantes, que diferem o profissional atraente para o profissional mediano, medíocre, e que muitas vezes atende expectativa, que é outra coisa que eu gosto de dizer para os profissionais. Gente, o mundo já não cabe para quem atende expectativa. Atender expectativa hoje é uma questão o básico, né? Básica. O que é que você tem que fazer? Superar a expectativa. Olha, e superar a expectativa, muitas vezes, principalmente no mercado imobiliário, não é fazer coisas do outro mundo, não. Muitas vezes, superar a expectativa é você aprender com o erro de colegas que todo mundo sabe no mercado imobiliário que existem, todo mundo sabe, e muitas vezes o corretor viu como foi que aquele colega agiu, traumatizou o cliente, e na oportunidade dele, ele já aprendeu com aquilo tudo, e muitas vezes ele repete. Ele não deixa o cliente à vontade, ele não traz
uma experiência diferente daquela que viveu com outro corretor, ou que uma pessoa conhecida viveu, e que na conversa ele deixou soltar. Ele não aprende com o processo do diálogo, e aí ele comete o mesmo erro. Eu tenho um corretor aqui que é engraçado, ele é diferente só porque quando ele vende o imóvel, além de todos os atributos dele, ele faz um chaveiro na entrega do imóvel, tanto quando ele está vendendo ou quando está intermediando o que quer comprar, e ele vai no Instagram, no Facebook, pega a foto dos clientes. Na hora que ele entrega a chave com uma foto da família, do cachorro, ou seja, ele identifica alguma coisa que emocionalmente vai casar com aquele momento. Ele não entrega a chave pura. Ele entrega a chave com um chaveiro, com a foto, e aquilo ali é diferente. Coisa simples, mas tocou no emocional do outro que buscou, de início, apenas a competência técnica. Né? E aí o que acontece, Maxwell? A gente percebe que assim, a pandemia intensifica as necessidades. Você realmente aclara o que é essencial e o que é supérfluo, né? Tanto que o mercado agora, ele começou a demandar por determinadas coisas. Muita gente acreditava que o mercado ia ficar obsoleto e, muito pelo contrário, o mercado se revela aqui em Brasília, essencialmente, muito aquecido e muito demandante para um determinado público. Por exemplo, hoje a gente tem demandas substanciais para terrenos, casas com maior tamanho, coberturas, enfim, apartamentos com varanda. E aí, as pessoas começam, no momento da crise, e as crises, de um modo geral, elas são oportunidade para reposicionamento, ressignificação de conceitos e destacar aquilo que é supérfluo do essencial. Como você bem disse, quando o corretor há muito se preocupa em atender necessidades e não em vender produtos especificamente, ainda que isso signifique dizer para o cliente, olha, nada que eu tenho aqui serve para você, porque muitas vezes, e é uma profissão muito difícil, porque você precisa, às vezes, daquele dinheiro da negociação, né? Sim. Então, você vai lidar com uma dicotomia de eu preciso realizar um negócio para que o dinheiro aconteça, para eu pagar minhas contas e, enfim, superar os desafios. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que não podemos fazer negócio a qualquer custo. Porque uma venda mal feita não traz outras vendas. Hoje, por exemplo, 70% dos negócios que faço, até mais, 80%, vêm de indicações, resultando de vendas bem feitas. Você imagine você vender para uma pessoa que não gosta de poente, a qualquer custo, você vender um apartamento poente para essa pessoa, todos os dias, de muito calor, essa pessoa vai lembrar com você, mas não uma experiência positiva. Não uma sensação positiva. Então, a gente precisa ter um cuidado com as pessoas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje. Eu estava, ao longo dos anos passados, eu estava muito voltado para a advocacia. E do meio do ano passado para cá e agora, me intensifiquei mais de novo no mercado imobiliário. Hoje eu fui mostrar uma casa de um médico amigo meu, um cliente, um bom cliente. Um único detalhe eu venho adotando é colocar um propé ao entrar na casa das pessoas. Aquele que você vai ao dentista e coloca. Em tempo de pandemia, um gesto, a pessoa fala, poxa, que legal, você teve cuidado com a minha casa. Ou seja, eu não fazia isso antes, passei a fazer agora. Mas não deixou de fazer. Isso que é a intuição. Isso que é o componente intuitivo, que se torna uma competência. Não veio do nada, veio da atenção que você tem enquanto profissional com o desenvolvimento da sua atividade. E aí então essa atenção traz focos diferenciados, porque não é uma atenção voltada apenas para o processo da venda, ou seja, focar no final, no andamento disso tudo, né? Tem Ricardo aí, Zanira aí, pessoal. Uma coisa que a gente tem que perceber nesse processo todo que os corretores de imóveis, eu vejo que eles precisam, e trazendo aí a sua fala, tem que entender que assim como saímos, né? Saímos, por exemplo, do real para o virtual, esse mundo ele já está claro que isso existe vida real no mundo virtual, tá claro isso, eu preciso aprender a me posicionar, né? Sair do foco do produto para o foco no cliente, e também eu preciso entender que aquele conceito que tínhamos, né? Todos que tem que
atender a demanda de alguém e aquele outro é o nosso cliente, entender que não temos mais que focar em conquistar cliente. Nós temos que refazer, reconfigurar esse pensamento. Conquistar cliente é a coisa mais fácil que existe. Corretor para conquistar cliente é fácil demais. É ele fazer um bom anúncio, é ele ter uma boa rede social bem administrada, é ele ter um bom produto, ele ter um bom preço, certo? Só que o mundo não é mais disso há muito tempo. O mundo hoje é de reter melhor os clientes. Conquistar é fácil, ele chegar até você é uma coisa que as técnicas de marketing e portais, hoje as pessoas aprendendo a utilizar melhor as redes sociais, as questões relacionadas à comunicação, é fácil conquistar pessoas. Agora, reter é totalmente diferente. Perfeito. Reter cliente é quando você sai do impacto top of mind, que é aquele que impacta a consciência de trabalho bem feito, um processo bem alinhado, uma divulgação bem feita, um produto bem divulgado, um preço. Só que aí, quando ele encontra aquele que está ali se disponibilizando como a pessoa ideal, o profissional ideal para desenvolver o que ele disse que sabe, que é e que faz, este contato é que vai fazer com que ele retenha o cliente. O que é reter o cliente? É atingir o top of hair. Ou seja, é atingir o coração, a emoção. É aquele corretor que ele sabe, ele entende, ele precisa entender que a venda não é para Diego. Eu sou corretor, vou vender para Diego. Não. Eu tenho que entender que a venda é para Diego e para todo mundo que Diego conhece que eu não conheço. É impactar a rede de Diego sem mesmo eu não conhecer. É fazer com que Diego seja o meu divulgador orgânico. Ele vai propagar a minha competência e a experiência vivida comigo em outras redes que os meus tentáculos de competências não conseguem chegar. Então, é o corretor que vende. Eu estava em Barreiras uma vez, o corretor falou: professor, você falou isso, eu me arrepiei. Eu vendi um imóvel para uma pessoa que morava no Japão. E eu vou confessar uma coisa: eu não sabia nem onde ficava o Japão, porque eu era muito mal de mapa. Aí eu dei risada de como foi isso. Ele, como você disse, eu vendi um imóvel para uma pessoa que morava aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E esse relacionamento com a cliente foi tão fantástico que o sobrinho dela, que estava fazendo um curso de especialização no Japão, iria voltar para abrir uma clínica aqui em Barreiras e precisava de uma indicação. Então ela me fez entrar em contato com ele lá do outro lado do mundo, e ele do outro lado do mundo virou meu cliente. Ele disse: eu nunca ia conseguir conhecer esse rapaz. A teia da competência profissional bem feita fez com que eu chegasse até ele. Então, a dica corretor, a dica profissional da área de venda, qualquer profissional, não é impactar aquele que está diretamente necessitando no momento da sua competência, do seu conteúdo, daquilo que você diz que é, que faz e que sabe fazer, que eu chamo de conteúdo. Conteúdo é aquele que eu cheguei aqui no início e disse: eu sou gestor, professor e palestrante. E Diego diz: eu sou advogado, corretor de imóveis e diretor secretário. Me vendeu o conteúdo, me cria uma expectativa, porque eu quero saber, na bula desse remédio, o que é que você vai resolver que eu não posso resolver. Então, quando uma pessoa olha um corretor de imóveis, é como se estivesse olhando um remédio, um frasco com conteúdo dizendo: eu sou o corretor de imóveis, e quando ele abre aquela bula, tá assim, ó: eu posso realizar, como a corretora falou aí, eu posso realizar o seu sonho. E que expectativa é que nós criamos quando compramos um remédio para resolver um problema que nosso sistema imunológico não consegue resolver, que ele resolva, que nos faça bem, não tenham como é que a gente fala? Que não tenha, né? Contraindicações, que isso não me cause uma alergia, não me cause um problema, e que eu possa dizer para outras pessoas que usem aquele remédio quando precisar resolver determinados sintomas, entendeu? Então, o corretor ele precisa revisar sua bula, porque se eu vou para o mercado de trabalho e vendo o meu conteúdo, eu crio uma expectativa diretamente no cliente, e essa expectativa ela cria uma proporcionalidade muito grande, porque é para realizar um sonho, uma demanda séria, né, das outras pessoas. E aí, se eu faço com que a dosagem do remédio seja uma dosagem positiva, atenda às suas expectativas,
eu vou compartilhar esta experiência com outras pessoas. E as pessoas vão querer experimentar do meu conteúdo. Valeu, Ricardo. E aí, Marcelo, o que eu percebo? Assim, muita gente, por muito tempo, perguntou: e a profissão de corretor de imóveis com a tecnologia ou qualquer outra profissão vai deixar de existir? Então, se você tratar a profissão como um mero demonstrador, bom, isso aqui é a sala, isso aqui é o quarto, isso é perfeitamente substituível, porque uma videochamada, um tour virtual substitui. Mas o componente humano de entender as necessidades e as expectativas para, como um remédio, atingir necessariamente a cura daquela demanda, isso só o ser humano faz. Porque as nossas cargas subjetivas e experiências comunicam com as do cliente. E de tanto ver gente demandando, passando por aquele processo, fala: olha, na verdade, o melhor para você é isso aqui. Você ainda... Então, você vai entendendo as demandas. O cliente, às vezes, vem... nem ele sabe exatamente o que ele quer ou como realizar o que ele quer. E nós somos esse intérprete para chegar e falar assim: olha, isso é possível, o que você quer é possível dessa e dessa maneira. Então, eu entendo que, assim, alguns componentes da profissão de corretor de imóveis, eles, sim, facilmente podem ser substituídos por elementos informáticos, robóticos, etc. Por exemplo, demonstrar imóvel. Hoje é possível. Agora, demonstrar imóvel, ressaltando os pontos essenciais porque aquele imóvel é importante, isso não é possível. Não é possível. Não, Diego, é o seguinte, eu tenho uma ideia muito concreta em relação a isso para todas as atividades. Primeiro, a tecnologia, ela vai ser uma associativa de um processo criativo. O que é um processo criativo? É um processo associativo. Ninguém cria nada do nada. Do nada, claro que não. A gente associa. Eu fico imaginando o cara que criou a televisão, Smart TV. Ele estava no sofá e disse assim: poxa, por que nós não vamos criar uma TV que acesse a internet, que faça tudo? E aí foram desenvolver. Ou seja, associou a uma coisa que já existia um componente tecnológico e associou. O corretor de imóveis, ele tem que entender o seguinte: aplicativo nenhum, tecnologia nenhuma vai substituir o corretor de imóveis. Não. Ela vai se associar à atividade. Onde é que está a diferença? O corretor que entender e aprender a lidar com isso, associar suas competências a esta tecnologia, vai sair na frente. Não, um computador, um robô, pode até acontecer isso, mas está longe. Não vai entrar num apartamento e fazer a filmagem sozinho. O corretor que já está fazendo isso, eu conheço muitos, ele está levando tranquilidade através dele, do ser humano. Se tem uma competência que depois disso tudo, desse momento caótico, vai ser valorizada, é a competência ser humano. E aí, Marcelo, só um ponto nesse, para não perder o raciocínio, é assim: quando a gente entende todos os processos e entende a necessidade, você gera sensação de compra e experiência, como você bem disse. Nós não lembramos de produtos. Você não lembra, por exemplo, de coisas que você comprou na sua infância, mas você lembra de sensações vividas na infância. Pronto, exatamente. Então, a gente tem que criar sensação de compra. O corretor precisa criar um processo que gere sensação de compra nos seus clientes. Eu acho que muitos não entendem isso e querem vender produtos a qualquer custo. Comprar um imóvel tem que gerar uma sensação boa, sensação positiva. Top of heart, né? Do coração. Exatamente. É isso mesmo. Porque senão você fica com cabeça. E cabeça é produto. Tanto que essa forma de top of mind, não sei o que, é bem simples. Você pergunta a pessoa, ele tem que responder em 3 segundos. Qual sabão em pó que você usa? Aí a pessoa fala Omo. Mas você tem Omo em sua casa? Não, eu tenho marca A, o B. Por que você conta Omo? Porque é o que me vende mais no marketing, é o que fala mais. Então, é dessa mesma forma. Agora, o que é que ele faz bem? O que é que lhe agrada? O que é que você indicaria para outra pessoa? Então, é uma questão muito relacionada à sensibilidade, de fato. A questão da sensibilidade. Então, os profissionais, principalmente na área da corretagem, eles precisam se preocupar, de fato, com isso. O quanto você marca
e o quanto o corretor de imóveis vai estar presente naquele imóvel depois que acabar todo o trabalho dele. Porque, por exemplo, eu comprei um imóvel tem pouco tempo, a presença dele é marcando a minha vida, a vida da minha esposa e a vida de minha filha, a vida de outras pessoas que estavam envolvidas naquele processo emocional, e ele foi fantástico, porque soube conduzir o processo. E da minha experiência vivida com ele, ele já conseguiu outros clientes que eram da minha rede. Não eram da rede dele, eram da minha rede de contatos. Então, corretor, não é conquistar cliente. Conquistar é fácil. É reter melhor os clientes. Reter é trazer trazer eles para vocês. E outra coisa, aí vem uma outra questão. O corretor tem que entender o seguinte: o que é que ele vende primeiro? Aí você pergunta ao corretor, que não entende a essência de negócio, que toda atividade tem sua essência. Se me perguntar qual é a sua essência como professor, não é dar aula, não é ministrar curso. A minha essência como professor é transformar vidas de pessoas que precisam da minha experiência acadêmica e profissional para abrir o caminho para ela, facilitar o processo, ser um facilitador, sair do pedestal de quem ensina e facilitar o processo. Então essa é a essência. E qual é a essência de um corretor de imóveis? A essência de um corretor de imóveis é realizar sonhos no sentido de transformar aquilo que estava na cabeça do cliente, aquela imaginação, em uma coisa prática, onde ele possa tocar. Porque eu digo, eu quero comprar um apartamento, mas quem que tem a competência para fazer com que isso aconteça é um corretor de imóveis. E quando eu escolho, eu coloco na mão dele o meu sonho. Então a essência é essa. Agora, beleza. Você coloca seu sonho na mão de qualquer pessoa? De jeito nenhum. Você coloca e dá o que você tem de melhor em pessoas que não demonstram valores? Não. Então, o que é que o corretor tem que entender? Corretor, antes de você vender imóvel, antes de você fazer um aluguel, antes de você fazer qualquer transação imobiliária, uma avaliação, um documento, um contrato, antes disso tudo, a primeira coisa que se vende é credibilidade. Aí depois eu posso fazer aquilo? Não. Depois você vai vender outra coisa. Valores. Marcelo, o que é vender credibilidade? Desde o primeiro contato, aquele que lhe procurou como sendo a pessoa ideal para resolver aquilo que ela não tem competência para resolver, ela se sinta segura. Ela perceba credenciais. Ou seja, você mostra que você é um bom profissional, você passa segurança. E através de que tudo isso? Quando você soma valores. Que valores são esses? Valores éticos, comportamentais. Se você disse que ia fazer, faça. Se você marcou no horário, faça. Entenda o componente. Respeita o processo legal da profissão. O momento do cliente, as necessidades deles. Quando você vende esse pacote, você vende qualquer outra coisa. Mas tem que vender isso antes. Eu tenho uma história com o corretor que eu coloco, os corretores que me conhecem sabem, eu sempre digo isso. Chegou lá na minha sala revoltado, transtornado, reclamando de tudo, ele reclamava de tudo. Eu sempre conto essa história. Entrou aí nossa assessora de comunicação, Fernanda Fernandes, está dando um show aí nas nossas lives, na mediação. E aí o que acontece? Ele reclamava de tudo, Diego. Ele reclamava do CRES, do porteiro, do mercado. Ele reclamava da anuidade. E eu observando aquilo, e como uma pessoa que gosta de experimentar e observar o comportamento humano, eu tinha a resposta para ele, só que eu não sabia como ele ia aceitar aquilo. Só que ele me perguntou, e aí, onde é que você acha que está o problema? Eu não consigo vender, tem tanto tempo que eu não vendo, é porteiro vendendo, síndico vendendo, é gente trabalhando irregular no mercado, anuidade caro, cresce e não faz nada, e tudo. Aí ele falou, eu posso ser honesto com você? Você quer que eu diga a você qual é o problema? Aí ele me diga, eu disse, olha, eu vou dizer a você contando uma historinha. Vamos imaginar que para eu comprar uma casa de boneca, você sabe quanto é uma casa de boneca? Muito mais inferior do que uma casa de verdade, né? Ele, o que tem a ver? De calma, vou te explicar. Se eu tivesse que comprar uma casa de boneca para minha filha, e essa casa de boneca eu precisasse, mesmo assim, de um corretor de imóveis, porque o produto é casa, seja de boneca ou de verdade, não importa, teria que contratar um corretor, eu não teria segurança de contratar você, nem para comprar uma casa de boneca para minha filha. Ele ficou transtornado, assim, você percebia. Por que isso aí? Eu disse, calma, vou dizer por quê. Primeiro, você pediu para eu ser honesto, você precisa ouvir algumas coisas que eu acho que você não ouviu ainda. Você não vende imagem de um corretor de credibilidade.
você fala errado, você se veste mal, você não tem e-mail, você disse que o e-mail é quem usa é sua filha. O telefone seu de contato, seu pessoal, que eu pedi para atualizar o seu cadastro, ele está colado de durex no fundo do seu telefone. E você reclama de tudo. E você não reclama da pessoa mais importante no processo, que é você mesmo. Então o problema não está no síndico, no porteiro, na anuidade. O problema está em você. Porque se você olha para o lado e vê profissionais que estão dando certo na atividade profissional, é porque alguma coisa está errada com você que você não está dando certo. Você está desenvolvendo que não está dando certo. E aí você pega um ponto assim que nós estamos vivendo agora. A pandemia vai trazer desafios enormes, desafios, mas o problema não está na pandemia, assim, necessariamente. Está em como eu vou tratar a pandemia. Eu posso dizer que vai ser um caos e que o mercado vai... Como eu, com dados, com seriedade, sem mentir, estudando as tendências, por exemplo, nós nunca vivemos, macroeconomicamente falando, nunca vivemos taxas de juros tão baixas, com indicativo de 2,25 na Selic, nunca vivemos uma evasão tão grande dos investimentos no mercado financeiro para a economia real, nunca, e em tempos de insegurança, todas as pessoas tendem a se voltar para a economia de tijolos. Então, assim, você pode fazer a leitura de várias formas. Eu, por exemplo, durante a pandemia, os cartórios aqui fecharam por um dado momento, falaram, vamos parar de assinar contratos? Fiz um artigo sobre o assunto. Passamos, então, a assinar por assinatura digital, mecanismo, de convênio. O próprio sistema COFES Cresce hoje já utiliza a assinatura via assinaturas eletrônicas. Então, o problema a questão não está em termos problema, e sim em tratar e como tratamos esses problemas. Até porque, se tratando de comportamento profissional, problema é a melhor matéria-prima que existe. E aí, problema é oportunidade para crescimento, né? O problema é a melhor matéria-prima que existe quando se trata de comportamento profissional. A grande questão é como eu traduzo isso. Eu traduzo o problema como matéria-prima para que eu possa me restabelecer, criar, inovar, gerar outras técnicas. Por exemplo, eu sou da área de educação e quando aconteceu tudo isso, o problema. A educação à distância, ela sempre existiu. Ela sempre estava aí. Eu trabalho com educação há 12 anos e nesses 12 anos trabalhei com educação à distância desde quando começou. Muitos profissionais, eu dou aula presencial, à distância, semipresencial, 12 anos trabalhando com isso. Muitos professores tinham uma certa rejeição à metodologia. Eu nunca tive. Porque o processo era claro, está ali, funciona. Não é o professor que muda o aluno em sala, é como o aluno trata o problema que chega para ele em forma de conteúdo e como isso muda a sua competência e o seu perfil cognitivo. Beleza? É assim. Então, nunca foi problema. O que é que acontece? Fomos colocados no liquidificador, mudou tudo. Agora, aquilo que era uma situação para resolver o problema daqueles que não queriam ir para a faculdade virou a solução. E aí caiu no colo dos professores que não experimentavam a técnica, a metodologia, porque recusavam. Não, isso não dá certo, a aula é sala de aula, professor olho no olho, esses cursos virtuais não servem de nada. O que é que esse momento está mostrando? Eu vou dizer a você como professor. Eu fui contratado para 3 instituições diferentes para dar aula da minha casa em momento de pandemia. Ou seja, dentro da loucura do liquidificador. Enquanto outros colegas estão tendo dificuldade porque não sabem ligar e não sabem ligar um celular e fazer uma live ou não sabem utilizar plataformas digitais. E outra, não estão com um comportamento lapidado para lidar com uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui agora, que no novo normal vai ser a coisa mais comum do mundo. Aí, então eu estou gerenciando minha equipe de trabalho, de casa, todas, do meu computador, do meu celular, reunindo, fazendo reuniões com os coordenadores e a coisa está andando. Esse momento que todo mundo está reclamando, para mim está sendo um tesão enorme dentro da área que eu atuo, como gestor, como professor. Falando do Cresce, por exemplo, aqui, nós conseguimos ser mais assertivos, mais eficientes, realizar muito mais durante o home office, por exemplo.
Perfeito. Porque a gente entendeu que não dá para perder muito tempo em processos, em etapas, otimizando os processos. E falando... enquanto instituição, sistema Confesse e Cresce, a gente está percebendo quanta coisa nós podemos ser mais ágeis e menos burocráticos. Sim. Por nas exemplo, ações de demanda. Implementamos aqui turmas de julgamento virtuais. Cefisp, Cresce São Paulo já está fazendo turma julgadora e Cefisp virtual. Coisa simples de fazer e que a gente acelerou. Marcel, nós temos ainda 8 minutos, vamos redesenhando para não perdermos o time, mas eu só colocando na perspectiva do corretor de imóveis no âmbito da administração, eu perdi muito dinheiro por não ser organizado. E o que eu admiro dos administradores, meu sócio é administrador, é a organização. Sabe? Essa ideia que você colocou de criar experiência, criar valor, antes era muito mais difícil, porque o corretor tinha uma agenda, tinha que anotar, lembrar e tal. Hoje tem disponível no mercado estruturas maravilhosas de CRM, gestão de processos, coisas banais. Quer ver uma coisa, um insight que funciona muito comigo, está funcionando muito bem? Você tem transforma seu WhatsApp em WhatsApp Business, por exemplo. Você tem lá etiquetas para catalogar cada tipo de contato. Ser organizado é essencial para entender necessidades. Então, se você, corretor, não tem uma planilha com data de aniversário do cliente e tal, ou não tem isso de alguma forma no Google Drive, no seu celular, tem que ter. Tem que usar isso a seu favor. Eu conheço... Diego, muitos corretores, muito mesmo. Muitos me conhecem, eu conheço muitos. Alguns eu conheço de conversar, de ser próximo mesmo. Muitos. E eu consigo hoje ter a minha amostra de profissionais diferenciados. E quais são as principais características dele? Primeiro, ele entende a essência da profissão, não a profissão propriamente dita. Ele sabe que ele não vende produto, ele vende relacionamento, ele vende... né? Ele sabe que ele não conquista cliente, ele retém cliente, ele pega no emocional do cliente, traz o cliente para ele. Eles são organizados, eles investem muito em conhecimento e não se preocupam com coisas, com polêmicas tolas. Tem um que diz assim para mim: adoro o corretor que reclama. Adoro. Porque enquanto ele está reclamando, eu estou vendendo. Ou seja, eu estou criando repertório, me apropriando de outras coisas para fazer. Falando do mercado imobiliário, a minha visão como gestor é o seguinte: hoje eu tenho 3 grupos de corretores, deve existir em Brasília. Eu tenho o corretor, que é o corretor que ele vive a corretagem, ele estuda a corretagem. É aquele que quando você conversa com ele, o conteúdo dele derrama assim, ó, bum. E você olha assim, o conteúdo profissional desse cara, ele é corretor. É no verbete, é no jeito que fala, como se posiciona. Você sabe disso. Ele vive corretagem. Esse é diferenciado. E tem aquele do meio, que é aquela bolha do meio, que é o corretor que divide com outras atividades, dá mais predominância às outras e quer ter os mesmos direitos, as mesmas condições que aquele que vive do lado de cá a profissão. Né? Intensamente. E tem aquele que é uma bolha aí, que é a mais complicada, é a mais problemática, que é o cara que ele não é corretor, não sabe da profissão e desinformado, totalmente fora daquele padrão de corretor que o CresceDF coloca no site, com o braço cruzado, bem arrumado, alinhado, que cria uma expectativa de confiança. E esse, às vezes, é aquele que quer mais demanda, é aquele que critica mais, é aquele que briga mais, é aquele que se preocupa mais com questões que ele não está preparado para suportar. Ele não está preparado para atender, para receber a profissão e tratar dela. E no passado, Marcel, só para não perder o time, a corretagem ela é ainda muito democrática. Ela é muito democrática. O mais preparado vai ganhar mais, porque pode acontecer. Só que cada vez mais isso está diminuindo. Tinha o corretor garimpeiro, que era aquele que fazia um negócio da vida. Só que agora as coisas estão mudando para uma vida de negócio, como você colocou. Isso. Cada dia mais está difícil, porque o cliente, quando ele vem para você, ele já sabe todas as informações, ele já visitou a internet e tal, ele quer alguém que defina para ele. Então aí o cara que acontece de vender não vai conseguir, entendeu? Cara, você disse tudo. Ele quer aquele que ele tenha segurança para colocar a imaginação dele, aquilo que ele imaginou e quer tornar real, no colo do cara e diz: cuida disso para mim, faz isso virar realidade, me ajuda
Me ajuda, porque eu já imaginei tudo, aí cheguei até aqui, é o meu limite, eu preciso de você que diz que é a pessoa que pode me ajudar. Então o cliente hoje quer encontrar isso. E como é que a gente encontra isso? No aspecto, no estereótipo do profissional, no amplo sentido da palavra. Eu quero pessoas profissionais, eu não quero um vendedor. Corretor com perfil vendedor está fora, fadado ao descrédito, ao insucesso. Ele é perecível, ele apodrece rápido no mercado, porque esse profissional ele não tem garantia, ele não passa credibilidade, ele não passa sustentabilidade no processo. Então esse profissional ele vai ter sempre, se ele não mudar, se ele não repensar, ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo. Sim. Tá certo? Ninguém entra no mercado se baseando em quem é ruim. Não. Só que quando entra, se depara com a sua incompetência, isso é para qualquer área, viu? Se depara com a sua incompetência, começa a se medir pelos incompetentes, pelos não éticos. E por que não vai olhar aquele cara que foi seu modelo e como ele trabalha, ele ganha dinheiro, e ele é reconhecido no que faz hoje, que foi o seu modelo, o que te levou para aquela atividade, por que não continua acompanhando ele? Porque aí é aquele esquema. Psicologicamente é muito mais fácil a gente ir atrás da boiada do que ir atrás do boi desgarrado. E às vezes a boiada é aquele que não representa. Perfeito. Marcelo, nós estamos faltando aí 2 minutos. Assim, eu ficaria conversando com você horas e horas. Eu acho que a gente tem que repetir essa live para continuarmos com os nossos insights. De repente, até numa outra plataforma, o Zoom, que permitam um debate mais amplo. Que bom que pôde contribuir. Experiência, a gente tem alguma experiência. Mas, cara, um prazer. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, desse as suas dicas, para a gente já ir caminhando para o fim. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Espero de verdade ter contribuído, tá certo? E, no mínimo, atendido às expectativas de vocês, das pessoas que estão ouvindo aí. E aí, a pergunta que eu deixo é aquela. Falando de comportamento, que foi a nossa proposta aí, se pergunte o que é que você faz de diferente das demais pessoas e que competência e característica você tem que os outros não possuem, que todo mundo tem alguma coisa que é diferente. Crie, desenvolva, fique ligado em seu comportamento como técnica, tá certo? Então, veja o que é que você, corretor, é diferente dos outros. E a competição tem que ser com você sempre, não é com o outro. O outro é referência. Você olha para o espelho e diz, eu quero ser melhor que você amanhã, o que é que eu estou precisando melhorar? Mude a prancha dentro dessa onda que estamos vivendo e surfa ela, vai surfando ela e aproveitando. É assim que tem que ser. E aí eu colocando o final aqui também, olha, procure fazer uma vida de negócio e não um negócio da vida. Persiga o caminho ético, faça relacionamento, atenda necessidades humanas e a coisa vai dar certo. Estou muito feliz com essa live. O mercado não parou, o mercado imobiliário está aquecido. Ligue os motores, não se isole, mesmo com todos os cuidados, vá atrás do seu cliente, porque os negócios estão acontecendo. Busque ferramentas eficientes, procure o seu conselho. Cresce Bahia dá um show, Cresce DF, a gente tem tentado fazer o melhor possível. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Um abraço, meu amigo. Dentro em breve, espero abraçá-lo pessoalmente, porque uma das frustrações que eu tenho é de não nascer baiano. Mas tudo bem, eu tenho bons amigos baianos, tá bom? Um abraço.